Hoje nós vamos ter uma verdadeira aula de como enxergar e expor a palavra de Deus. Não importa o livro, Cristo é e sempre será o centro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e chegou mais uma vez o dia onde eu vou falar de um livro do meu autor predileto. D.A. Carson, ele é bom. John Piper, muito bom. Augusto Cury, Deus me livre. Eu estou falando, obviamente, de Timothy Keller. E estou falando desse livraço aqui, ó, O Profeta Pródigo. No segundo semestre de 2019, a editora Vida Nova trouxe para o Brasil mais um livro do Timothy Keller. E dessa vez nós vamos ter Timothy Keller falando ou expondo a respeito de um livro do Antigo Testamento. Nesse livro aqui, obviamente, ele vai expor todo o livro de Jonas. Esse é o assunto desse livro, exposição bíblica do livro de Jonas. Então vamos lá, mais um livro onde eu tive muita dificuldade de selecionar aquilo que iria estar dentro da resenha e aquilo que não poderia entrar. Obviamente, se eu fosse fazer uma resenha completa desse livro, iria demorar mais de 2 horas e mesmo assim eu não conseguiria colocar tudo aquilo que tem aqui. Então, vamos lá, vamos ver aquilo que ficou dentro dessa resenha e para você conferir aquilo que ficou do lado de fora, obviamente, você vai ter que ler o livro. Antes de começar, um aviso bem rápido. Se você ficar interessado nesse livro ou em qualquer outro livro que eu citar nessa resenha, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário do vídeo, ok? Você comprando por esses links, você não gasta nada mais e ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse daqui. Então vamos embora, vamos falar sobre a genialidade de Timothy Keller num livro do Antigo Testamento. Olha só pessoal, vocês já devem estar acostumados que aqui na minha frente eu tenho a minha colinha da minha resenha e eu gosto de ter ela aqui para que eu não deixe nada de fora daquilo que eu realmente acho importante passar nessa resenha. Então por diversas vezes eu vou estar olhando para aqui ao invés de estar olhando para a câmera. Timothy Keller gastou 206 páginas para expor e aplicar o livro de Jonas de uma maneira magistral. Nesse livro nós temos uma introdução, 12 capítulos e um prólogo. Na contracapa nós temos um resumo certeiro sobre a abordagem desse livro. Olha o que ela diz. Um profeta irado, um inimigo temido e abominável, uma tempestade devastadora e a surpreendente mensagem de um Deus misericordioso para com o seu povo. Timothy Keller já tinha utilizado a palavra pródigo de uma maneira totalmente diferente em um outro livro, que é esse daqui, olha, O Deus Pródigo. E acredita que eu ainda não li esse livro, mas eu sei realmente como é que o Timothy Keller utilizou a palavra pródigo aqui nesse livro. Mais uma vez, nesse livro aqui, ele vai utilizar a palavra pródigo de uma maneira excepcional e cirúrgica, por assim dizer. Por que o profeta pródigo? Simples, Keller vai fazer um link entre o livro de Jonas e a parábola do filho pródigo. Ele nos ensina a olhar para a história do profeta e ver os 2 filhos da parábola sendo representados por Jonas. Então ele explica logo no início que os 2 primeiros capítulos de Jonas, ele vai comparar o profeta Jonas ao filho pródigo, ao filho que está fugindo de Deus. E nos 2 últimos capítulos do livro de Jonas, Jonas se transforma no filho mais velho lá da parábola do filho pródigo e é aquele filho que tenta ganhar o amor de Deus através de obras, através da lei. Tenta fazer tudo o que o pai manda para que o amor do pai seja derramado sobre ele. Pois bem, já deu para notar a genialidade de um autor que pega o livro de Jonas e faz um link com a parábola do filho pródigo. Vamos fazer apenas um en passant pela introdução, mas mesmo assim vamos aprender 3 coisas importantes. Na introdução, ficamos sabendo que o livro de Jonas pode ser exposto com diversas ênfases. Um pastor pode pregá-lo com ênfase no chamado de Deus às missões. Outro pastor pode pregá-lo com ênfase na obediência e na confiança em Deus em meio às tribulações. E aqui o Timothy Keller vai dizer o seguinte, olha, não existe apenas uma forma de você pregar o livro de Jonas. E eu nem estou propondo, o Timothy Keller vai dizer, que a única forma certa e verdadeira é a forma que eu prego. Eu estou propondo apenas um olhar diferenciado. E essa questão dessa
diferenciação do Timothy Keller é que torna ele realmente genial na sua escrita e na sua exposição. Então fica claro aqui que o Timothy Keller não está dizendo que a única forma correta de pregar o livro de Jonas é essa. Ele pede apenas para ter cuidado, para que os pastores tenham cuidado, a forma como eles vão aplicar o livro de Jonas. Segundo, Keller também vai fazer um alerta para como o livro de Jonas é utilizado no ensino de crianças, com a atenção totalmente voltada para o peixe engolindo o profeta. Quando na verdade essa é uma pequena parte do livro. Na verdade essa é a parte mais insignificante depois que você lê esse livro aqui. Um peixe engolindo Jonas realmente é irrelevante diante de tudo que acontece no livro de Jonas. Então, Timothy Keller vai nos alertar para as professoras que cuidam ali das nossas crianças, para elas tomarem cuidado em como elas expõem o livro de Jonas, para que elas não transformem essa história em uma fábula na cabeça das crianças, ok? E terceiro, ele finaliza a introdução dizendo que devemos sempre ter em mente que o principal ensinamento do livro de Jonas é teológico. Sim, você pode aprender coisas psicológicas, você pode aprender coisas sociológicas com o livro de Jonas, mas o principal, o objetivo final desse livro estar na Bíblia é para nos ensinar, é para nos trazer ensinos religiosos e teológicos. Timothy Keller começa o livro nos fazendo enxergar a excepcionalidade da ordem de Deus dada ao profeta Jonas. Antes de apanharmos as nossas pedras e mirarmos na cabeça do profeta por sua rebeldia, vamos tentar entender a ordem de Deus. Jonas, eu quero que você viaje 950 quilômetros, numa época em que não tinha Uber, vá até Nínive, a capital do reino que constantemente subjuga Israel, um povo extremamente violento, e pregue para eles. Fale que se eles não se converterem de suas injustiças, eu vou destruí-lo. Então você consegue imaginar, de repente Deus vira para o seu profeta, fala para ele em território inimigo, numa cidade muito distante, num povo muito perverso, num povo que Jonas queria mais é que fosse destruído mesmo, e fala, olha, vai lá, pregue para eles se convertam, porque senão eu vou destruir. Então, no mínimo, na cabeça de Jonas, ele estava pensando o seguinte, é isso mesmo Deus, eu quero mais é que você destrua esse povo mesmo. Então, você consegue perceber que essa ordem na cabeça do Jonas não fazia nenhum sentido? E aí, para que você entenda essa analogia, você consegue captar, por exemplo, em plena época de Segunda Guerra Mundial, Deus fala para um judeu ir a Berlim, na capital da Alemanha, e pregar para os nazistas. E falando, olha, se vocês não se arrependerem disso, vocês serão destruídos. Ora, tudo que os judeus queriam é que realmente os nazistas fossem destruídos para que aquelas atrocidades cessassem. Então, você consegue perceber a incompatibilidade da ordem dada a Jonas se você conseguir compreender o que seria um judeu pregando para um nazista. Depois de explicado isso, Keller e eu também temos a esperança que ao entender essa ordem, você possa colocar suas pedras no chão e ter um pouco mais de empatia com o profeta Jonas. Mas veja só, o que o Timothy Keller está dizendo aqui não é para justificar as atitudes de rebeldia e desobediência do profeta. Ele quer apenas que nós não sejamos precipitados em julgar coisas complexas como se fossem coisas extremamente simples. Ele só quer que você enxergue a coisa um pouquinho pelo lado de Jonas. Outra coisa muito importante aqui, Jonas não conseguia compreender a ordem de Deus e por isso teve dificuldades em obedecer. Eu e você também somos assim. Toda vez que nós vemos uma ordem de Deus, nós tentamos compreendê-la. E se nós não compreendemos essa ordem, fica mais difícil para mim e para você obedecer. Então, a primeira lição aqui é: tome cuidado com essa questão de tentar entender as ordens de Deus para só então obedecer. Deus nunca prometeu nos explicar as suas ordens. Veja como isso é descrito aqui no livro, lá na página 22. Jonas, portanto, tinha problemas com a missão que recebera. Contudo, tinha um problema ainda maior com aquele que lhe dera a missão. E como não conseguia enxergar uma boa razão para a ordem que recebera de Deus, Jonas concluiu que não poderia haver nenhuma. Ele duvidou da bondade, da sabedoria e da justiça de Deus.
Outra lição que nós vamos aprender nesse livro é que não adianta fugir de Deus. Ele é soberano e poderoso e mesmo na desobediência você está participando do plano dele. Veja só, Jonas fugiu porque não queria pregar para ímpios de outras nações. Porém, ele acabou em um barco, no meio de uma tempestade, pregando para marinheiros ímpios de outras nações. Isto não é genial? À medida que eu fui lendo essa parte do livro, isso foi me dando euforia. Realmente, assim, você vai vendo Deus conduzindo toda a história. A soberania de Deus, ela é muito bem visível na forma como Timothy Keller fala aqui. Ele levou Jonas a fazer exatamente o que ele queria que Jonas fizesse, sem Jonas perceber que estava fazendo exatamente isso. Estava fazendo e cumprindo a ordem de Deus. E mais, Tim Keller nos mostra que os marinheiros ímpios tiveram mais atitudes cristãs, e eu sei que eu estou utilizando o termo cristão anacronicamente, mas é só para você saber, os marinheiros daquele barco, eles tiveram mais atitudes de servos de Deus do que o próprio Jonas, e isso é bem descrito aqui na página 39 do livro. Olha só o que Timothy Keller vai dizer. Mas enquanto Jonas esfrega os olhos, há um marinheiro gentil em cuja boca estão as próprias palavras de Deus. Mas o que é isso, afinal? Deus enviara seu profeta para direcionar os pagãos para si mesmo. No entanto, agora são os pagãos que estão direcionando o profeta a Deus. Um pouco mais para frente, lá pelo capítulo 5, o Timothy Keller vai nos chamar a atenção para o possível arrependimento de Jonas. Será que realmente Jonas se arrependeu ali naquele barco com aqueles marinheiros? Veja só, quando se descobre que Jonas é o problema, que Jonas é o causador daquela tempestade, é o motivo pelo qual Deus está enviando aquela tempestade àquele barco, e aqui fica uma ironia muito grande, ali tinha vários ímpios, mas o que estava causando o problema era o pecado de Jonas, que era o único justo, o único profeta ali daquele barco. Pois bem, os marinheiros perguntam a Jonas o que podem fazer para aplacar a ira de Deus. E aí, aparentemente, Jonas esboça um arrependimento. Ele diz o seguinte: levantem-me e lancem-me ao mar, então o mar se acalmará para vocês, pois eu declaro que é por minha causa que esta grande tempestade se abateu sobre vocês. Aqui nesse texto, muitos pregadores e muitas pessoas acreditam que é uma forma de Jonas estar arrependido. Então a forma como Jonas se arrependeu seria falando: olha, não pode me lançar ao mar para que essa tempestade se acalme. Mas para Timothy Keller, na verdade, isso só mostra mais o endurecimento do coração de Jonas, porque Jonas, na verdade, estava falando o seguinte: olha, podem me jogar ao mar, podem me matar, porque eu prefiro morrer do que obedecer à ordem de Deus. E como ele expõe isso, você vai vendo, rapaz, Jonas não se arrependeu coisa alguma. Jonas não se ajoelhou e orou a Deus. Jonas não falou o seguinte: Senhor, me perdoa, eu sou desobediente, eu aprendi a minha lição, se o Senhor me der uma segunda chance, agora eu vou obedecer. Não, Jonas preferiu que os marinheiros jogassem ele ao mar, ele preferia morrer do que ir a Nínive pregar o evangelho. Ele queria tanto que aquele povo fosse destruído, que se ele precisasse morrer para isso, não teria problema nenhum. Então, na verdade, esse capítulo, o capítulo 5, se não me engano, vai dizer exatamente isso, vai falar: olha, Jonas preferia morrer do que obedecer a Deus. Uma curiosidade a respeito desse livro é que você percebe como Timothy Keller lê de tudo. Ele lê de tudo mesmo. De repente ele está ali no meio do livro, ele cita, sei lá, Jornada nas Estrelas, aí ele cita algum teólogo, aí ele volta e cita, sei lá, Harry Potter. E isso aconteceu nesse livro aqui. Lá no capítulo 6, Keller está explicando que provavelmente as lições mais importantes que aprendemos na vida são resultados da graça e da misericórdia de Deus, que normalmente ficam mais visíveis em nossos maiores fracassos. Então você consegue perceber a graça e a misericórdia de Deus, pelo menos aparentemente elas ficam mais visíveis quando eu e você estamos enfrentando os nossos maiores fracassos. E aí nesse momento ele cita J.K. Rowling, sim, em seu discurso para a Universidade de Harvard. E é esse livrinho aqui, eu já li esse livrinho, li esse ano inclusive, chama Vidas Muito Boas, As Vantagens do Fracasso e a Importância da Imaginação, pela editora Rocco. Ele vai citar esse livrinho aqui, da J.K. Rowling,
e ele vai citar o seguinte, uma parte do discurso dela, onde ela começa a descrever um período de fracasso na sua vida. E ela diz o seguinte: havia fracassado em proporções épicas, um casamento extraordinariamente curto havia implodido, e lá estava eu desempregada, mãe solteira e tão pobre quanto é possível ser na Grã-Bretanha de hoje, sem se tornar um sem-teto. E aí mais pra frente você vai ver o Timothy Keller utilizando exatamente esse discurso e a vida da J.K. Rowling para nos mostrar algumas coisas que nós só conseguimos enxergar no meio dos nossos maiores fracassos. Assim como Jonas só conseguiu enxergar certas coisas no meio do seu maior fracasso. A partir do capítulo 7, entramos na segunda parte da exposição do livro de Jonas. Até aqui, Jonas é o filho pródigo, o filho que foge. A partir daqui, ele se transforma no filho mais velho, o filho que acredita que pode fazer tudo o que o pai manda para ganhar o seu amor. Temos nesse capítulo, capítulo 7, alguns argumentos que demonstram o seguinte, uma coisa muito importante desse capítulo é o seguinte: o arrependimento é sempre obra de Deus. Deus pode utilizar motivos psicológicos, sociológicos ou teológicos para fazer uma pessoa se arrepender, mas o arrependimento sempre é obra de Deus. E por que ele diz isso? Porque existem alguns historiadores e alguns teólogos que vão começar a colocar o arrependimento de Nínive na conta da história, na conta da sociologia, como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Então vem Timothy Keller e diz com todas as letras: o arrependimento é sempre obra de Deus. Temos ainda aqui nesse capítulo 7 uma pequena discussão sobre o tipo de arrependimento de Nínive. Será que Nínive realmente se arrependeu? Será que Nínive realmente se converteu? E aqui nós vamos ter toda uma discussão e o Timothy Keller vai nos dizer, segundo ele, o que ele acha que aconteceu ali em Nínive. E você só vai saber o que ele acha se você ler esse livro, porque eu não vou falar aqui nessa resenha. Pois bem, o ponto alto desse capítulo, o capítulo 7, é sobre a pregação da ira de Deus. Isso é fantástico. Em tempos onde somos o ponto fraco de Deus, o ouro de Ofir, e estamos no mesmo patamar que Jesus, Keller, nesse livro aqui, vai nos alertar a importância de pregarmos sobre a ira de Deus. Deus ainda pune pecados, Deus ainda odeia o pecado, e foi essa pregação que fez com que Nínive escapasse da sua ira. Então, uma coisa é certa para Timothy Keller aqui: pregar o Evangelho, quando você começa a pregar o Evangelho, você deve começar demonstrando a ira de Deus contra o pecado. Sem essa pregação da ira de Deus contra o pecado, não é evangelho, é autoajuda ou, no máximo, coaching espiritual. E isso é muito importante nos dias de hoje. O que tem acontecido nas nossas igrejas é uma pregação bem aguinha com açúcar. O pecado não é citado, a ira de Deus não é citada, e as pessoas têm medo de falar sobre isso. E o Timothy Keller vem aqui nos alertando o seguinte: olha, o que fez com que Nínive escapasse da ira de Deus foi justamente a pregação sobre a ira de Deus. E quando eu e você pregamos a ira de Deus para alguém, obviamente que essa é só uma parte do evangelho, você deve pregar o evangelho inteiro, não só a ira, mas o amor, você deve pregar todo o evangelho. Mas se você esquece a ira de Deus, você pode estar fazendo com que a pessoa seja depois pega pela própria ira que você deixou de pregar. Muito bem, mas lá para o final do livro, no capítulo 9, nós vamos ver Jonas agindo como servo ingrato, que, tendo sido perdoado, recusa-se a perdoar os outros. Keller ainda vai nos brindar com uma ótima explicação sobre o tempo da ignorância. Em um determinado momento da história de Jonas, Deus fala para Jonas que o povo de Nínive não sabia discernir entre a mão esquerda e a direita. E aí, nesse momento, Timothy Keller vai parar ali o livro e vai começar a explicar para nós o que quer dizer isso. Será que Deus estava dizendo que, pelo fato deles não saberem discernir a mão direita da mão esquerda, eles não seriam punidos? Será que quando Jesus lá na cruz olhou para aquele povo e falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele estava dizendo que aqueles atos daquelas pessoas não teriam consequência alguma? Sensacional essa parte do livro, que você só vai ver se você ler o livro também. Então, quando chegar nessa parte, pega um pouquinho mais de atenção, porque vale muito a pena você ver como o Timothy Keller fala: olha, bem, não é bem assim, não é que esse povo não vai ser punido, não é pelo fato deles não saberem conscientemente o que eles estão fazendo ali com Jesus, ou não é pelo fato de Nínive não saber discernir a mão esquerda da mão direita, eles não serão punidos. Na verdade, ele até fala, né? Veja, Deus mandou o profeta lá pregar para eles,
porque eles seriam punidos mesmo sem saber discernir a mão esquerda da mão direita. Então, fica alerta nessa parte porque vale muito a pena nesse capítulo 9. Para finalizar o livro, ainda nós temos 3 capítulos só para as aplicações das lições aprendidas no livro de Jonas. Então, os 3 últimos capítulos, o Timothy Keller deixou apenas para fazer aplicações para nós a respeito do livro de Jonas. Mas antes, eu preciso dizer a principal qualidade desse livro. Ele é absolutamente cristocêntrico. Eu fiz questão de não falar de nenhum momento onde Keller traz Cristo para a história de Jonas, porque eu quero que você veja isso quando você lê esse livro. Então, eu fui anotando aqui do ladinho toda vez que o Timothy Keller trazia Cristo para o centro da história. E eu anotava a palavrinha assim, cristocêntrico. E o meu livro ficou cheio de palavrinhas cristocêntrico, porque a todo momento o Timothy Keller vai trazer Cristo para o centro da história. É impressionante como Keller consegue enxergar Cristo em quase todos os lugares dessa história, mas sem forçar aquelas analogias descabidas e malucas. Como Timothy Keller tira nossos olhos do profeta ou de qualquer outro personagem e coloca-os em Cristo. A todo momento você vai ver isso nesse livro. A todo momento você vai ver Timothy Keller comparando Cristo com Jonas, mas não no sentido assim apenas de você olhar para Jonas. Ao contrário, ele sempre vai dizer o seguinte: veja como Jonas agiu dessa maneira, mas Cristo agiu de outra maneira. Ou, veja como Jonas agiu corretamente dessa maneira, mas Cristo agiu corretamente numa proporção muito maior do que Jonas. Então, a todo momento, você vai ver o Timothy Keller fazendo você olhar para Cristo e não para o profeta. Não para a atitude do profeta ou de qualquer outro personagem. Ele vai te chamar sempre a atenção para você olhar para Cristo. Mesmo quando os personagens têm boas atitudes e posturas, Keller nos convida a olharmos para o Deus do personagem e louvá-lo por sua graça. Com toda certeza, essa é a principal qualidade desse livro. Cristo é o principal personagem no livro de Jonas. Voltando aqui para os capítulos de aplicações do livro de Jonas. No capítulo 10 nós temos a aplicação nosso relacionamento com a palavra de Deus. No capítulo 11, nosso relacionamento com o mundo de Deus. E no capítulo 12, nosso relacionamento com a graça de Deus. Fica aqui um destaque para o capítulo 11, que vai nos alertar sobre o perigo do nacionalismo exacerbado. E antes que algum bolsominion aí venha falar besteira para mim, deixa eu dizer o seguinte: por favor, só responderei às suas objeções, você que já está brabinho aí com o Timothy Keller, porque ele critica o nacionalismo exacerbado. Eu só vou responder os seus comentários se você tiver lido o que o Timothy Keller escreveu aqui, e depois de ler esse capítulo, o capítulo 11, ler todo o livro e o capítulo 11, você continuar não concordando. Mas não me venha falar alguma coisa aí, porque de vira e mexe tem alguém lá embaixo falando alguma besteira, só que aí você pergunta: você leu o livro? Não, não li, mas ele já discorda mesmo sem ter lido o livro. Pois bem, então, quer bater um papo a respeito disso? Será muito bem-vindo, mas por favor, leia o livro. Para finalizar, por favor, não esqueçam de ler o prólogo, porque nós temos a conclusão do livro de Jonas e uma interpretação muito, mas muito bacana sobre se o profeta realmente lá no final da sua vida se arrependeu ou não. Será que Jonas aprendeu a sua lição? Porque o livro termina com uma pergunta, sem nós sabermos se realmente Jonas se arrependeu e Jonas aprendeu a lição. Mas Timothy Keller tem uma interpretação a respeito disso muito, muito bacana. Muito bem, pessoal, então nós temos aqui mais uma resenha de um livro do Timothy Keller. O Profeta Pródigo, de Timothy Keller, editora Vida Nova, vale 10 mochés. Sim, 10 mochés. Esse livro é muito, muito bom. Olha só, o livro Oração do Timothy Keller continua sendo, para mim, o melhor livro que eu li do Timothy Keller. Mas esse livro vale sim 10 mochés. Muito bem, pessoal, se você ficou interessado nesse livro ou em qualquer livro que eu citei aqui na minha resenha, por favor, compre pelos links lá embaixo, porque você ajuda o nosso canal. Deixe o seu like, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.